Olá, galera esperta do terceiro ano B, EJA 3, aula de português de hoje. Nós vamos fazer as correções e comentários sobre a atividade 8, pré-modernismo, certo? Fiquem atentos, porque nessa aula nós vamos corrigir a atividade que nós encaminhamos algumas semanas, a semana passada, na verdade, ok? Vamos lá. Bem, a primeira questão, a questão do Enem 2009, ela traz o seguinte texto. Vou pegar até o marcador aqui para mostrar a vocês de cara que é um texto aqui, ó, de Euclides da Cunha, baseado na obra Os Sertões. A questão diz o seguinte: na descrição de costume regional é empregada. Então vejam, o texto, quando vocês leram esse texto, vocês perceberam que ele faz uma descrição de um costume regional, certo? Inclusive a respeito do falecimento de uma criança. Essa obra de Euclides da Cunha, que eu destaquei o autor aqui, Euclides da Cunha, é bem interessante, certo? Os Sertões é um livro que eu recomendo a leitura. Veja, está aqui na questão do Enem. Então quem vai fazer o Enem tem que estar em sintonia com essa obra. Tem também o filme, certo? Euclides da Cunha, ele, na verdade, quando ele vai para Canudos, né, a cidade lá no sertão da Bahia, ele era jornalista do jornal Estado de São Paulo. Então ele vai fazer a cobertura dessa revolta, dessa revolução, dessa guerra que estava acontecendo na cidade de Canudos, certo? E quando chega lá, ele realmente se deparou com todo o massacre que aconteceu com as pessoas daquela comunidade. A obra é muito interessante, faça uma leitura. A questão do Enem diz: nessa descrição de costume regional é empregada, alternativa certa, letra B. É empregada a linguagem literária. Sim, essa obra, Os Sertões, ela é uma obra documental, é uma obra histórica, é uma obra jornalística, mas também é uma obra literária, certo? E escrita na modalidade padrão da língua. Basta ler esse fragmento que você vai perceber que ele usou a linguagem padrão, certo? Por meio da qual é mostrado o Brasil não oficial dos caboclos e do sertão. A obra é o retrato da Guerra de Canudos que aconteceu no sertão baiano. Então, a alternativa A, dizer que a variante linguística que retrata a fala típica do povo. Não, ele usou a linguagem, a gente viu, a linguagem literária na modalidade padrão. Se é padrão, não é a linguagem típica do povo. A letra C diz, na modalidade coloquial. Não, não é coloquial, a gente já viu que é padrão. A linguagem coloquial é aquela linguagem simples do dia a dia. E a alternativa D diz, variedade linguística típica da fala doméstica. Não, não é típica da fala doméstica, ele usou a linguagem padrão. É só conferir na leitura do texto. Letra B, primeira questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão traz um texto, certo? E procura saber, essa descrição do texto se refere a qual autor? Ele começa dizendo aqui, crítico feroz do modernismo. Resposta, Monteiro Lobato. Eu já vou logo adiantando para vocês. Ora, Lobato, ele fez severas críticas lá no início do século XX, antes da Semana de Arte Moderna, a artista plástica Anita Malfatti. A Anita Malfatti sofreu, né, na mão do Monteiro Lobato. Não só ela, mas todos os modernistas. Por que que Lobato bateu tanto em Anita Malfatti? Ele escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, onde ele critica de forma veemente a arte que ele chama de arte caricatural, que a Anita Malfatti desenvolvia na sua área como uma artista plástica. E ele sai criticando os modernistas, certo? Por quê? Porque os modernistas vão se espelhar nas vanguardas. Lembra que nós estudamos as vanguardas? Futurismo, expressionismo, o dadaísmo e todos os outros ismos. Ele critica aquele modelo, certo? De expressão artística, e esses modelos é que inspiraram os modernistas. Então, quem conhece esse cenário, de cara já vê aqui, crítico feroz do modernismo, das opções abaixo, Monteiro Lobato. Também ele foi um grande incentivador da disseminação da cultura,
Ele teve, sem dúvida, uma contribuição, né? Porque Lobato realmente era um intelectual. Defensor dos valores e riquezas nacionais, isso é verdade, e conhecido particularmente pela sua grande obra infantil. Ora, isso é verdade. Para vocês terem ideia, o dia 18 de abril, essa data, né, ela é comemorativa ao Dia Nacional do Livro Infantil. E justamente porque 18 de abril é o nascimento de Monteiro Lobato, né? Então a sua contribuição à obra infanto-juvenil foi realmente marcante. E por fim, ó, ele se destaca pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os personagens de uma obra riquíssima, belíssima obra do Monteiro Lobato. Então, letra C, Monteiro Lobato para essa alternativa. Vamos para a próxima questão. Bem, essa questão ela traz o texto do Lima Barreto. Também vou destacar aqui, ó, de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. É uma obra desse escritor pré-modernista. Bem, ao ler esse fragmento, e veja que é questão do Enem também, ó, o pré-modernismo está sempre presente no Enem, certo? Ele começa dizendo o seguinte, essa obra ela também é dividida em 3 partes. Policarpo Quaresma ele é aquele camarada ufanista. O que é o ufanista? É aquele nacionalista ao extremo. Patriota, certo? Então a primeira parte do livro mostra justamente esse sentimento de ufanismo e de patriotismo do personagem Policarpo. Depois, é o que está aqui no segundo parágrafo, vai mostrar o Tupi encontrou a incredulidade geral, porque o ufanismo do personagem era tão grande que ele sugere à Assembleia Legislativa que institua, certo, o Tupi-Guarani como a língua oficial, ao invés da língua portuguesa, certo? Claro que essa solicitação dele não é aceita, por isso que aqui fala no texto, ó, o riso, a mofa, o escárnio, né? Eles debocharam desse sentimento ufanista do personagem Policarpo Quaresma. Mas ele investe depois até no lado cultural e também na agricultura. Ele compra um sítio e tenta investir nisso. Mas observem que todo o texto vai falando aqui, ó, em decepções. O personagem vai se decepcionando. E na última parte do livro, a gente vai perceber que a decepção dele com esse movimento de sentimento nacionalista, ufanista, é tão grande que, para se ter ideia, ele é preso pelo regime militar e acaba sendo fuzilado, certo? Dentro desse contexto da obra, vamos tentar responder a própria questão. A questão 3 diz: o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que... Então a gente viu que ele investiu muito, né, naquela ideologia patriótica dele e acabou se decepcionando. Isso vai estar presente aqui, ó, na letra C, pessoal. Resposta, letra C. Evidencia que a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Né? A obra e o fragmento que acabamos de ler mostra essa frustração ideológica. Tudo aquilo que ele tinha como ideologia acabou sendo frustrado. E o final dele, por isso que é triste fim, foi a prisão e depois o fuzilamento. Letra C é o gabarito dessa questão. Vamos para mais uma questão. Bem, agora a gente tem aqui, ó, um poema do poeta pré-modernista Augusto dos Anjos, certo? O poema é Idealismo. Idealismo. Eu vou ler aqui um trecho já para a gente ter base para responder a questão que segue, ok? Ele diz o seguinte no poema, ó: falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira. E é pior, e é por isto que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra? Ora, gente, fica claro aí que ele não acredita no amor, né? Ele diz que o amor da humanidade é uma mentira, certo?
Por essa leitura, já dá para a gente responder a questão. Olha, a questão diz, sobre o poema, assinale a alternativa incorreta. Ora, o que diz a letra B? A letra B diz, o eu lírico acredita no amor. Acabamos de ver que ele não acredita no amor. Não é? Ele diz que o amor é uma invenção, é uma mentira. Ok? Questão resolvida, incorreta, a letra B. Vamos para a próxima. Finalizando o exercício, nós temos aqui, ó, relacionar os quatro escritores que se destacam no pré-modernismo com suas características. Ó, então, a primeira é Registro da Miséria dos Subúrbios Cariocas. Isso está muito presente na obra de Lima Barreto. Certo? Questão, então, é número 1, Lima Barreto. 2, Análise do sertanejo nordestino. Acabamos de ver isso na obra Os Sertões. Euclides da Cunha é a resposta correta. 2. 3. Poesia pessimista e científica. Ora, poesia pessimista e científica, Augusto dos Anjos, minha gente. Acabamos de ver aí Augusto dos Anjos com esse pessimismo em relação ao amor. E, por fim, o 4, Monteiro Lobato. Denúncia da miséria do caboclo. Lobato criou o personagem Jeca Tatu, certo? O sertanejo, o caboclo matuto, o caboclo analfabeto. Ok, gente? Atividade corrigida. Se cuidem, certo? Fiquem com Deus. Forte abraço para vocês e até a próxima aula de português, minha gente. É sempre bom estar com vocês. Beijão.